Senhora Presidente, eu antes gostaria de fazer uma interpelação à mesa. Muito obrigado, Senhora Presidente. Desde logo da intervenção inicial que aconteceu aqui com a doutora Maria Araújo, nós ficamos a saber algo muito importante e que tem sido recorrentemente debatido, quer em reunião de mesa e coordenadores, quer aqui já em reuniões normais, alargadas, que é o facto do PSD ter sinalizado por escrito, ter voltado a fazê-lo, a inexistência do envio de vários e-mails do Ministério a esta Comissão e que nós os identificamos porque estão, por exemplo, na correspondência de e-mail que a senhora engenheira Cristine enviou à Comissão. Quer dizer, nós temos estes mails da senhora engenheira Cristine para o Ministério, mas o Ministério não nos enviou esta informação. O Sr. Presidente provavelmente recordar-se-á das declarações do Sr. Ministro João Galamba, onde justificou que a ausência destes e-mails ou do envio destes e-mails prendia-se, aparentemente, do que percebemos, com a dificuldade informática, digamos, de os recuperar, deles não existirem. E é bom que se registre e que a Comissão registre e reveja e revisite o facto da senhora doutora Maria Araújo ter dito que até os serviços informáticos poderiam ir às caixas, digamos, de correio individuais e aquelas que estão arquivadas e recuperar informação antiga desta data e, por conseguinte, a explicação que o Sr. Ministro João Galamba deu para não nos enviar a informação à Comissão não colhe. E não colhe com esta objetividade que ouvimos aqui. Isto é grave. Outro aspecto que está ligado a este e que peço a atenção do Sr. Presidente tem a ver com o facto que muito nos espanta, é altamente estupefacto que haja esta leviandade do Ministério na recolha desta informação, destes e-mails, que podem vir a ser peça essencial no processo de defesa do Estado contra eventuais ações em tribunal que se prendam com a saída ou com o despedimento por justa causa da senhora engenheira Cristine e o chairman da TAP. Portanto, isto é importante que a Comissão tome nota desta circunstância, porque foi na decorrência das afirmações do Sr. Ministro João Galamba e que foram aqui, claro e objetivamente, desmontadas e que talvez com elas se possa voltar a alertar que é sempre boa hora para o Ministério enviar à Comissão aquilo que nos faz falta. Muito bem, Sr. Deputado, como sabe, nós próprios, a mesa fez uma insistência do ponto de vista formal para recolher esses e-mails a que se refere o Sr. Deputado Paulo Muniz. Eu próprio fiz duas insistências informais com este novo gabinete das infraestruturas e o que me foi dito também já foi explicado, foi que tudo o que estivesse em arquivo seria enviado, tudo o que não estivesse em arquivo estaria nos mails pessoais eventualmente cruzados, mas a que não teriam acesso. Foi isso que me foi dito. Sendo assim, fica o registro agora em APA e também o registro da senhora chefe de gabinete. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, doutora Maria Araújo, começava por lhe perguntar, o doutor Frederico Pinheiro tirava notas em todas as reuniões? Boa tarde, Sr. Deputado. Eu não consigo dizer com toda a certeza se era em todas as reuniões, porque eu não estava em todas as reuniões onde o Dr. Frederico Pinheiro participava. O que eu posso confirmar é que o Dr. Frederico Pinheiro tinha por hábito tirar notas nas reuniões em que participava. No computador, claro. Sim. E reuniões estas, naturalmente, com entidades externas e dentro do Ministério, enfim, as reuniões normais. Por acaso eu não tenho ideia que ele tirasse notas de reuniões internas. Aliás, nós fazíamos reuniões de gabinete e normalmente ele não tirava notas. A não ser que tivesse indicação de alguma tarefa que tivesse que anotar, mas não tirava notas no sentido de fazer uma ata da reunião de gabinete. Portanto, eu tenho ideia que seria mais com entidades externas. Mas tomava notas para si do que estava a tratar? Sim, sim, provavelmente. Mas as reuniões internas que nós normalmente tínhamos eram reuniões de gabinete e não havia assim tantas notas para tirar. Doutora, gostaria de lhe questionar o seguinte. Nós percebemos que o plano de reestruturação da TAP aparentemente só residia no computador pessoal portátil do Dr. Frederico Pinheiro, mas fiquei com a dúvida do que disse, se isto não estaria também, digamos, na nuvem, numa ferramenta OneDrive, onde pudesse ser acedido
por ele e pelos que teriam acesso e autorização para tal. Explique-nos um bocadinho melhor este processo. Eu não consigo confirmar se estava também arquivado numa das nuvens disponíveis pelo sistema, e atenção que isto é importante referir, porque as nuvens a que eu me refiro são aquelas que são geridas pelo administrador do sistema, não são nuvens privadas. Portanto, eu não consigo confirmar se o Dr. Frederico Pinheiro, em particular, além de ter o documento gravado no seu computador, também o guardava numa cloud. Isso não consigo confirmar. Mas ele tinha o computador, o plano de reestruturação guardado com ele, sim. Soubemos que foi ele que classificou essa documentação, certo? Não foi ele. Terá sido o Gabinete Nacional de Segurança. Por indicação dele? Eu não sei se foi por indicação dele, Sr. Eu, a partir do dia 4 de janeiro, como transmiti já anteriormente, eu não tive mais contacto com matérias relacionadas com a aviação e, portanto, eu deixei inclusivamente trabalhar diretamente com o Dr. Frederico Pinheiro. Portanto, não tenho hipótese de confirmar por quem é que foi a iniciativa de classificar o documento. Mas ele não estava credenciado para estas matérias? Havia alguém no Ministério credenciado para esta função? Eu também desconheço, porque antes de 4 de janeiro eu não tinha documentos classificados no meu gabinete e, portanto, não havia necessidade de credenciar ninguém para os tratar. Sabe-nos confirmar se havia informação sobre cabos submarinos de fibra óptica guardados neste computador? No computador do Dr. Frederico Pinheiro? Acho altamente improvável, porque era uma matéria com a qual ele não lidava e não trabalhava e que estava afeta a outros adjuntos e técnicos especialistas do Ministério. Portanto, acho altamente improvável, mas não consigo confirmar com toda a certeza. Quando a Sra. iniciou funções como chefe de gabinete, foram-lhe dadas instruções, formações de como lidar com matérias classificadas? Terão sido dadas, sim, pela Secretaria-Geral da PCM. E também, eventualmente, terei recebido um manual sobre isso. Não consigo precisar no tempo quando recebi, porque vicissitudes várias já levaram a que eu tomasse por diversas vezes funções como chefe de gabinete. Até por meras alterações de designações de ministério. Portanto, não consigo mesmo precisar no tempo quando é que recebi essas indicações, mas sim, é prática a Secretaria-Geral da PCM ter esse cuidado. E as outras Secretarias-Gerais também. Eu já estive num gabinete da Secretária de Estado da Habitação, ainda quando estava na dependência do Ministro do Ambiente, e a Secretaria-Geral do Ambiente também tinha esse cuidado. Mas nas infraestruturas é mais premente esse briefing por causa do tema das infraestruturas críticas. Havia alguma instrução nestas informações para contactar o SIS em caso de algum desaparecimento de computador? Eu não me consigo recordar, Sr. Deputado, não me consigo recordar com precisão. Eu não tenho esses manuais presentes. Eu sou chefe de gabinete há 6 anos e nunca vivenciei uma situação sequer semelhante àquela que está a ser discutida. Portanto, felizmente nunca tive necessidade de contactar esses serviços ou de sequer colocar essa hipótese. Portanto, eu não consigo precisar com exatidão. Não consigo precisar com exatidão se havia uma instrução concreta. Já nos disse que tem acompanhado com assiduidade as audições aqui da Comissão e que já deve ter percebido que o contrato, naturalmente, da senhora CEO, ex-CEO da TAP, Engenheira Cristine, é algo que, digamos, está no centro da nossa discussão. E a questão que lhe queria abordar e perguntar é o tema do variável do bónus. No contrato firmado com a engenheira Cristine, na sua contratação, esta variável, componente variável, consta. Contudo, esta componente variável nunca foi assumida na TAP. Pode-nos explicar esse processo? O que é que aconteceu? O que aconteceu é relativamente simples de explicar. A componente variável estaria dependente da aprovação do plano de reestruturação. E a engenheira Cristine assinou o seu contrato em junho de 2021, numa fase em que ainda não havia decisão de Bruxelas, e, portanto, a componente variável não ficou firmada nesse momento, ficou relegada para mais tarde. Eu tenho aqui um mail de 7 de setembro, em que a doutora responde à engenheira Cristine dizendo:
Muito obrigado pelos seus e-mails. Regressarei ao seu contacto assim que tenhamos resolvido este assunto. Este assunto era a explicação da inclusão ou não da componente variável. E, portanto, há aqui uma questão de fundo que é, ficamos sem saber como é que isto foi resolvido. Posso responder? Pensei que o Sr. Deputado ia continuar. Sim, eu confirmo que recebi esse e-mail e que respondi à engenheira Cristine. Na altura, eu falei desse assunto com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, o Dr. Hugo Mendes, que me transmitiu que trataria do assunto com as finanças, com o Secretário de Estado do Tesouro. E eu sei que foi dado seguimento ao assunto, mas não o acompanhei diretamente. A senhora, quando diz que sabe que foi dado seguimento ao assunto, está-me a dizer que o Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes, falou com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, é isso? Sim, sim. Deu seguimento ao tratamento da questão e à preocupação da engenheira Cristine. Porque os indicadores para a concretização dos prémios de gestão merecem sempre parecer da UTAM, que está na dependência do Secretário de Estado do Tesouro. E nesse seguimento o assunto tinha que ser tratado, por isso é que eu há pouco referi que era um exemplo de articulação entre as duas tutelas e, portanto, esse tema tinha que ser necessariamente tratado pela área governativa das finanças e, portanto, o seguimento foi dado pelo Secretário de Estado. Agora, Sr. Deputado, eu não acompanhei depois diretamente a situação, era uma matéria que estava delegada no Secretário de Estado e não acompanhei. E porquê é que o tema da rescisão da engenheira Alexandra Reis não passou o Secretário de Estado do Hugo Mendes ao Secretário de Estado do Tesouro? Sr. Deputado, é uma pergunta que terá de fazer diretamente ao Secretário de Estado Hugo Mendes e ele terá a oportunidade, certamente, quando cá vier, de esclarecer. Eu acho que a minha convicção, todos nós tínhamos a convicção de que o assunto estaria a ser atripulado entre as duas tutelas, designadamente através da TAP. Portanto, houve essa presunção e muito provavelmente o Secretário de Estado também teve essa presunção. Deixe-me falar aqui na questão da TAP e da relação com as finanças, porque é importante. Como sabe, a CEO foi despedida, aparentemente com aquilo que está na deliberação unânime escrito, por duas circunstâncias. Uma, por ter firmado um acordo de rescisão, e a segunda, porque não informou a tutela financeira desta circunstância. Mas há aqui uma questão que é importante. A senhora recebe um e-mail do Sr. Carlos Domingos, chefe de gabinete do Dr. João Leão, a propósito da saída do Dr. João Weber Gameiro e da nomeação como CFO interino de Gonçalo Pires, e pede-lhe para articular a informação que o CEO e PCA da TAP, efetivamente delegando no Ministério de Infraestruturas a comunicação dessa nomeação. Pode confirmar essa circunstância? Eu não tenho aqui esse e-mail, mas se o doutor diz que está na presença... É de 30 de setembro de 2021, às 15h48. Pronto, não tenho aqui, mas sim, terei recebido e recordo-me da renúncia, do momento da renúncia do administrador, o Dr. João Gameiro. Não percebi... A questão é que aqui há claramente a delegação no Ministério das Infraestruturas da comunicação às finanças dessa circunstância. Da comunicação às finanças? Mas se o e-mail foi trocado entre mim e as finanças? Não. A comunicação à TAP desta decisão. As finanças delegaram na tutela setorial a comunicação da renúncia à TAP. Pois não me recordo da situação nem o que a motivou. E sem ter o e-mail era comigo, frequente. não consigo, eu passo-lhe o e-mail, mas era frequente consigo... esta circunstância. Não diria que era frequente. Não diria que era frequente. Mas pode ter acontecido e não me deve ter causado estranheza, porque devo ter comunicado à TAP. A sequência do e-mail é essa, eu comunico à TAP. Mas não acha que, perante isto, a CEO da TAP
obviamente fica com a sensação que a interlocução, que a interação com o Ministério das Finanças é feita pelas infraestruturas? Não, porque acho que isso é um caso pontual. E houve inúmeras situações em que a CEO articulou diretamente com as finanças. Dê-me um exemplo, por favor. Como disse que havia imensas, certamente recordar-se-á de um exemplo. Um só. Se iniciou o processo de abertura de capital, a CEO articulou, teve reuniões, teve pelo menos uma reunião diretamente com as finanças sem intermediação da tutela setorial. Comunicou-nos que ia ter essa reunião, mas teve essa reunião com as finanças. E com as infraestruturas também. As infraestruturas teve inúmeras reuniões. Doutora, há pouco, em relação à saída da engenheira Alexandra Reis, mencionou de facto que não conhecia o documento de versão final, que foi o acordo que foi escrito. Contudo, tem aqui os e-mails da engenheira Cristine para o Dr. Hugo Mendes e para si, consigo em conhecimento, onde estão detalhados em 9 pontos todos os aspectos característicos daquilo que vem a ser o acordo. É o mail de César Sá Esteves, de 2 de fevereiro, às 16h50. Pois, doutor, mas eu aí divirjo, porque esses pontos não são equivalentes ao acordo que consta, que foi assinado pela engenheira Cristina e pela TAP e que consta em anexo à IGF. Mas só sabe isso agora? O enquadramento jurídico é muito mais do que esses pontos. Mas os valores estavam já aqui e mantiveram-se, certo? Os valores estavam aí. E mantiveram-se no acordo final. Mas o enquadramento jurídico não estava de todo aí. Mas Aliás, esses... é o próprio Dr. César Sá Esteves, e eu vou continuar a repetir, porque está aí escrito, que diz que ainda nem sequer tinha começado a escrever o acordo. Mas estão aqui os 500 mil euros, os benefícios sociais pelo período de 24 meses, pelo período de 60 meses, o seguro de vida, enfim, tudo o que é os termos fundamentais do acordo estão nesses 9 pontos no mail que a senhora recebe. Correto? Confirma? Doutor, nós estamos a ler o mesmo e-mail. Obviamente que eu confirmarei aquilo que o Sr. Deputado está a dizer, mas não confirmo que esteja aqui o enquadramento jurídico. Não há uma única referência ao respaldo jurídico que consubstancia esta indemnização. Ou seja, está-me a dizer que era possível que os termos jurídicos finais contradissessem de forma preponderante o que aqui eram essas linhas de orientação de valores, prazos, enquadramentos. É isso que me está a tentar dizer? Não, então. Não estou a tentar. Já não estou a tentar dizer nada. Estou a dizer que não conhecia o enquadramento jurídico, não fomos informados para quaisquer riscos jurídicos e que o clausulado final, nesse momento, como aliás se pode ler no fim desse e-mail, depois do ponto 9, não estava sequer redigido. Portanto, esses pontos que aí estão não consubstanciam, a meu ver, o clausulado do acordo que foi assinado entre a TAP e a engenheira Alexandra Reis. O que, aliás, motivou que a 26 de dezembro os senhores ministros das Finanças e das Infraestruturas tenham elaborado um despacho conjunto precisamente a pedir um esclarecimento sobre esse enquadramento jurídico, que não era do nosso conhecimento. Mas as linhas centrais que estão aqui vertidas nesses 9 pontos é aquilo que consta do enquadramento que lhe foi dado do ponto de vista de versão final, ou não é? O enquadramento do montante indemnizatório que me foi dado como sendo o montante final é o que está neste e-mail. E foi com base neste e-mail que foi pedida a anuência ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Muito bem. Portanto, o valor estamos quites. Quanto à questão do tempo de validade de manutenção do seguro de saúde, foi ou não foi por 24 meses? Eu não tenho a certeza se a proposta final, se o valor final é de 24 meses, se o período é de 24 meses. Creio que tinha começado com um período superior, mas não consigo afirmar com toda a propriedade. Teria que ler o acordo, teria que ler o clausulado final. E a manutenção do seguro de vida
foi ou não até 31/12/2024? Também tinha que comparar com o que está no clausulado. Tem o clausulado? Faz favor, temos tudo. Tem. Mas está no clausulado, porque é que me está a perguntar? Ao Sr. Presidente. Sim. Eu peço-lhe que Senhora isso não se Doutora, repita. vamos lhe dar o tempo suficiente para poder, Porque aqui quem para poder consultar é o bom, clausulado. Muito bem. é bom ver se a gente se começa a entender. Por enquanto isto está a correr bem. Eu também acho. Estás a ser inquirida, não sabes? Calma, estamos tanto. A pergunta, pode repetir, Sr. Deputado? Posso sim. Se faz favor. A manutenção do seguro de vida é até 31/12/2024? Não encontro no clausulado. A manutenção do carro e da sua utilização é até setembro de 2022? É o que consta do e-mail, mas mais tarde, recordo-me que a engenheira Alexandra Reis veio alterar este ponto, segundo me recordo. Mas recorda-se não tendo este clausulado ou recorda-se como? Não, recordo-me disso ter sido referido pela própria, quando foi aqui ouvida. Então, recorda-se de coisas que não estão exatamente como este e-mail, mas que também não estão no clausulado final, é isso? Doutor, eu não acompanhei, como eu lhe digo, eu a partir do dia 2 de fevereiro eu não voltei a acompanhar esta situação até à data da demissão do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Portanto, o momento da assinatura do acordo não foi acompanhado por mim e, portanto, eu não consigo estabelecer aqui uma correspondência exata entre o que aqui está e o que está no anexo ao relatório da IGF. Eu queria-lhe relembrar ou situar a 1 de fevereiro, onde supostamente há uma reunião onde participa o Hugo Mendes, a Soutora, o Dr. César Esteves, e neste dia reuniu com estas pessoas, correto? Afirmativo. O que é que tratou nessa reunião? Foi uma reunião muito breve, em que a engenheira Cristine pediu ao Dr. César Sá Esteves para fazer o resumo do que vinham sendo as negociações de valores com os advogados da engenheira Alexandra Reis, e em que o secretário de Estado deu indicação para que o valor fosse mais reduzido do que os valores que estavam que estavam em negociação na altura. Portanto, a decisão ficou ou não fechada nesta reunião? Não. Quando informou o Sr. Ministro, ele já sabia? Já sabia do quê? Do valor e do conteúdo da reunião? Quando informei, o Sr. Deputado refere-se quando informei através daquela mensagem de que falámos há pouco. Sabia do valor, sim. A minha informação era precisamente essa, era informar o valor. E eu gostava porque há aqui um ponto que para nós é fundamental e confesso que não percebemos ainda. Explique-nos o que é que se passa nos 18 dias em que o Dr. Pedro Nuno Santos faz uma evolução de pensamento, de nada saber e recordar-se de uma mensagem de ok. Ajude-nos a interpretar esta amnésia prolongada, ou evolução de pensamento, como diria o Sr. Diretor-Geral da IGF. Com certeza, Sr. Deputado. Não houve, enfim, o momento da demissão do Dr. Pedro Nuno Santos ocorre 4 dias depois da notícia que dá origem da notícia do Correio da Manhã, que dá origem a toda esta situação. E naquela data, o que consta do comunicado era de facto a informação de que nós dispunhamos.
ou seja, o Dr. Pedro Nuno Santos, mas faço já aqui também uma ressalva. Eu creio que não serei a melhor pessoa para estar a colocar-me na posição do Dr. Pedro Nuno Santos. Ele vai cá estar e responderá em discurso direto, obviamente, a essa questão. Mas uma vez que também participei na elaboração do comunicado e participei num momento dificílimo da demissão do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, posso confirmar que, à data, aquilo que consta do comunicado era efetivamente aquilo que nós nos recordávamos. Portanto, recordávamos de facto que tinha havido uma iniciativa da engenheira Cristine no sentido de afastar a engenheira Alexandra Reis da Comissão Executiva, que essa iniciativa tinha sido pedida diretamente ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e que depois se terá desenvolvido um processo negocial que foi concluído pelo Secretário de Estado Adjunto das Comunicações, que no âmbito da sua delegação de competências tinha dado anuência à conclusão desse processo. Não recuperámos, de facto, o histórico das mensagens e de toda a troca de informação nesse momento. Nesse momento não recuperámos. Recuperámos mais tarde, fizemos essa reconstituição mais tarde e também a fizemos no intuito de, entretanto, ter sido iniciada o processo na Inspeção-Geral de Finanças, dos 2 membros do Governo terem sido instados a depor, e nessa altura foi necessário fazer uma reconstituição mais, mais rigorosa de todas as comunicações trocadas, e então é nessa altura que a mensagem é encontrada pelo Dr. Pedro Nuno Santos. A doutora teve alguma conversa antes de vir aqui a esta CPI com o Dr. Pedro Nuno Santos recentemente, nos últimos 15, 30 dias? Eu falo regularmente com o Dr. Pedro Nuno Santos. Eu trabalhei cerca de 3 anos diretamente e de forma próxima com o Dr. Pedro Nuno Santos. Não consigo identificar todas as conversas que tenho com ele, porque falo com ele com bastante regularidade, sim. Eu vou fazer a pergunta. O que eu lhe estava a perguntar era se teve alguma conversa com o Dr. Pedro Nuno Santos sobre os assuntos dos quais veio aqui ou vem aqui hoje falar a esta CPI. Sr. Deputado, eu tenho conversas com o Dr. Pedro Nuno Santos sobre variadíssimos assuntos e, obviamente, que este é um assunto que, pela sua importância, já foi falado várias vezes entre mim e o Dr. Pedro Nuno Santos. Mas se o que me está a perguntar, não sei se é permitido, Sr. Presidente, é se eu preparei esta audição com o Dr. Pedro Nuno Santos. Não preparei a audição com o Dr. Pedro Nuno Santos. Há um bocadito, a doutora disse que a relação entre os chefes de gabinete e secretários de Estado era ótima, mas não mencionou entre o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. João Leão. Porquê? Desculpe, não percebi. Paramos o tempo. Há pouco disse que a relação entre os chefes de gabinete e secretários de Estado era ótima, mas não mencionou a relação entre o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. João Leão. Por alguma razão especial? Não, por nenhuma razão. Pela simples razão de eu também não ter presenciado muitos momentos de contacto entre o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. João Leão, para além de reuniões em que participava esporadicamente entre as 2 áreas governativas. Nós apanhamos em várias comunicações que estão no nosso acervo algo a dizer à TAP que a porta de entrada do Governo é o Ministério das Infraestruturas. Tem conhecimento desta afirmação? Não. Tive conhecimento aqui, na CPI. Enquanto no Ministério nunca ouvi nada que indiciasse isso. No Ministério nunca houve indicação da parte do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação nesse sentido. E também não tenho conhecimento que tenha havido, para além daquilo que foi falado na Comissão de Inquérito, não tenho conhecimento direto que tenha havido essa indicação por parte do Secretário de Estado. Voltando um bocadinho atrás, quando foi a última vez que falou com o Dr. Pedro Nuno Santos? Há de ter sido algures esta semana, mas não me consigo recordar exatamente quando. Ontem? Pode ter sido ontem? Pode ter sido anteontem. Anteontem. E falou muito tempo.
30 minutos, meia hora, uma hora e meia, 2, 3, 2 segundos, 1 minuto. Não consigo quantificar, eu não costumo... Eu não tenho por hábito, por acaso até podia ter, mas não tenho por hábito, quando desligo as chamadas, ver quanto tempo é que tive ao telefone. Eu não lhe vou pedir que veja naturalmente a duração das chamadas no seu telefone, mas é uma ordem de grandeza só. Enfim, temos ideia, olha, tive toda a tarde ao telefone, foram várias, foi uma conversa longa, foi curta? Não, em regra não costumo ter conversas muito longas com o Dr. Pedro Nuno Santos. Mas essa foi anteontem, certo? Não consigo confirmar, não lhe consigo dizer. Sr. Deputado, já falei variedíssimas vezes ao telefone com o Dr. Pedro Nuno Santos, não lhe consigo precisar quando é que foi a última vez que falei. Até porque eu diariamente falo com muita gente ao telefone, claro, fruto das minhas funções. Mesmo isto deve ser uma... Pronto, a pessoa não nota, porque são tantos, não é? Doutora, a 2 de fevereiro confirma que a senhora CEO da TAP enviou um mail ao Dr. Hugo Mendes com os termos e finais e condições do acordo com a engenheira Alexandra Reis? Está a referir-se ao e-mail 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, das 17h05, do qual eu também sou destinatária. Sim, eu recebi esse e-mail. E o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos? O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos não consta nos destinatários desse e-mail. Certo, mas teve conhecimento dele? Teve conhecimento a posteriori porque eu lhe o comuniquei. Quando? No dia 2 de fevereiro, precisamente. No próprio dia, sim. Sim, comuniquei no próprio dia. Eu gostaria ainda que me dissesse, quando saiu a notícia sobre a indemnização paga à engenheira Alexandra Reis, não lhe surgia a curiosidade de saber como é que esta notícia tinha aparecido? Não. Eu, a terminar, e de facto fiquei só com esta dúvida, será que é possível ver no seu telefone, se foi anteontem ou ontem, a chamada com o Dr. Pedro Nuno Santos? Ver a senhora, pressuponho, a senhora doutora, claro. Confirmar a senhora. Obviamente. Sim, falei com o Dr. Pedro Nuno Santos na segunda-feira. Segunda-feira. E já agora a duração, mais ou menos. Se estiver aí. 27 minutos. Meia hora, sensivelmente. Olha, está a ver, é um valor indicativo. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente.